Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar sobre os fãs fragmentados da DC pós-DCEU, né? Isso acabou basicamente aí com a amizade de muitos fãs, né? Muita gente se dividindo e tal, vamos falar aí sobre isso nesse vídeo. Lembrando que todos os dias aqui tem dois vídeos, um às 7h45 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite, todo santo dia, de segunda a segunda, feriado, meu aniversário, ano novo, Páscoa, Apocalipse Zumbi, todo santo dia, beleza? A gente fala muito sobre a DC aqui todos os dias. Bom, vamos falar aqui sobre os fãs fragmentados. De 2013 a agora em 2023, né, quando vai encerrar o DCEU, né, DC Extended Universe, o que acontece? Ao longo do caminho, fãs foram fragmentados. Isso começou em 2017, quando a Warner fez o que fez com o Liga da Justiça e tal, aí o Snyder todo dia postava uma foto, até hoje ele posta a foto da versão dele de Liga da Justiça, e aí começou a criar fãs do Zack Snyder, né? Os fãs do Zack Snyder começaram ali quando a galera começou a defender Batman vs Superman, aquela atrocidade toda, a galera defende muito esse filme. Hoje em dia nem tanto, a galera não tem mais o que falar, né? Depois dos filmes que a DC lançou, tipo Joker, The Batman, Esquadrão James Gunn, não só da DC como do MCU no todo, né? Então o que acontece? A DC Comics, ela ficou fragmentada. Então tem fãs que amam o Zack Snyder, tem fãs que são os mais pessimistas e tem os fãs aí que torcem pela DC custe o que custar. Eu espero que você seja esse fã aí que torça pela DC. Os fãs de Snyder tem bastante no Brasil, mas tem muito mais nos Estados Unidos. É uma galera super... tipo, eu falo que é lunático, né? Tipo, eu não tenho outra palavra. Essa galera aí é lunática. O que acontece? Agora eles falam de bilheteria. Ah, não, porque na época do Snyder dava bilheteria. Mano, se você pegar a lógica disso daí, não tem lógica o que eles estão falando. Porque quando você tá no começo de franquia, com esses heróis, prometendo tanta coisa, a galera vai comprar a sua ideia, né? Batman vs Superman fez uma bilheteria, a galera pensa que é uma bilheteria estrondosa e tal, mas, mano, o lucro é 150 milhões só. Mulher Maravilha lucrou mais. Só que a bilheteria não foi tudo isso porque o filme é um lixo, né? Ela poderia ter sido o dobro disso daí. Mas como o filme é um lixo, a bilheteria foi a metade do que ela poderia ser, né? Que é inclusive que a Warner especulava na época e tal. E aí você tem outros filmes também que deram dinheiro, mesmo sendo ruim. Esquadrão de 2016. Aí tem uma galera que pede pra vender pra Netflix, que como se a Netflix fosse parâmetro de qualidade de adaptação, né? Essa galera parece que não pensa, né? E aí você tem aqui esses fãs fragmentados. Tudo isso aconteceu por conta da Warner Bros, Zack Snyder, Walter Hamada, tudo isso. O próprio The Rock, ele ia ter os mesmos fãs, talvez, do Zack Snyder. Por quê? Porque ele segue na linha do Zack Snyder, aquela coisa genérica, anabolizada, tosca pra caramba em vários momentos. Lógico, o Zack Snyder manja muito mais do que o The Rock e a turma dele de super-herói, né? Ele fez, por exemplo, o Man of Steel, muito por conta ali também do Christopher Nolan que tava atrás dele, falando, ó, calma, segura aí, sem câmera lenta na hora de Superman voar. Porque o Man of Steel, se você compara ele com o BVS, o Man of Steel tem muito menos liberdade criativa. Não à toa, ele é muito mais filme do que o Batman vs Superman. E aí você tem, basicamente, essa galera falando tudo isso, né? Tipo, brigando o tempo todo na internet, o tempo inteiro, todo dia, não sei o quê. Isso tudo é fruto de um fracasso absurdo. Cara, eu acho muito triste o que aconteceu com a DC, porque assim, era pra estar todo mundo feliz aqui, tipo, teorizando, pô, será que é o Darkseid que vai vir? Pô, você viu que o Brainiac fez tal? Era pra gente estar fazendo umas teorias muito foda aqui e no fim das contas não é. No fim das contas a gente tá só aí falando sobre o que aconteceu, né? Eu fiz um vídeo lá falando, né? Tipo, isso aqui é a reconstituição de um crime, que foi um crime. O DCEU é um crime, é uma parada criminosa que fizeram com a DC. Eu sei de algumas coisas que provavelmente devem ser acontecidas, mas eu não posso falar aqui pra vocês, certo? Envolvendo atores, envolvendo produções, eu não posso falar isso aqui. A galera idealiza muito atores e diretores. Isso é uma coisa que sempre me assustou, porque eu penso assim, bom, o cinema, ele fura a bolha do universo nerd, né? O que acontece? Tem a galera que gosta de quadrinho, animação, game, e tem o cinema. O cinema é uma mídia muito grande, então ele engloba tudo quanto é tipo de fã. Muita gente é formada como fã pelos filmes, isso é normal. Eu, por exemplo, comecei a ser fã graças à série animada do Batman, e aí depois o Batman do Michael Keaton de 89 e o Superman de 78. Logo, isso me formou como um fã da DC desde os meus 4 anos. Isso pode ter acontecido com outras pessoas também, mas algumas dessas pessoas tipo de outra geração, por exemplo, a galera mais da geração Z talvez, deve ter ido pela primeira vez no cinema ver Batman vs Superman, deve ter ido pela primeira vez no cinema ver o Aquaman, você vê Mulher Maravilha, não sei. Então acabou moldando essas pessoas a serem fãs da DC, isso não tem nenhum problema, isso é ótimo. Agora, o problema é você achar que um diretor ou que um ator é maior do que esses personagens. Aí você já tá começando a falar bosta. Por quê? Batman, Superman, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, todos esses personagens, os vilões, por exemplo,
nenhum ator e nenhum diretor são maiores do que eles. A gente tá falando dos heróis da DC, que eles são colossos. Mas, como essas figuras são a representação desses personagens em live action, a galera toma pra si, né? Abraça e como se fossem seres insubstituíveis. Eu nunca tive vontade de conhecer meus ídolos, né? Tipo banda ou enfim, nunca tive vontade. Porque eu sempre penso assim, e se for um puta de um idiota? Eu vou pegar um ranço absurdo e vou parar de ver tudo. Já falei isso aqui, eu tive uma professora de canto que ela já conheceu uma cantora que ela gostava muito e tratou ela super mal. Já tive um outro professor de canto que conheceu um ídolo dele que tratou ele pior ainda. Então, eles falavam assim pra mim, nem sempre é uma boa ideia você conhecer seus ídolos. Ainda mais, mano, tipo músico ou ator de Hollywood, porque o mundo gira em torno dessa galera. O mundo deles é muito diferente do nosso, né? Imagina quantas pessoas tem amando aquela galera e bajulando aquela pessoa. Sempre gosta de separar a vida da pessoa da obra da pessoa ou do talento da pessoa. Separa as duas coisas sempre, desde sempre. Então os fãs da DC, a maioria dos fãs da DC, amam muito os atores, amam muito os diretores, enfim, e acham que eles são insubstituíveis. Um menino que cresceu assistindo Batman vs Superman, ele pensa que o Henry Cavill é o melhor Superman que existe. E ele não assiste Superman de 78 porque ele pensa assim, o CGI é datado. Eu já ouvi muito isso, muito isso. E aí você pega e fala assim, pô, mas esse cara nunca leu quadrinho. Os fãs da DC que leram quadrinhos, que pode até gostar do Henry Cavill, do Ben Affleck, da Gal Gadot e tal, não tem problema. O problema é você achar que o super-herói tá abaixo desses atores. Isso é um absurdo, tá ligado? Ainda mais esses heróis. Então quando você pega o Henry Cavill e fala assim, não vai ter nenhum cara igual ele. Mano, se Hollywood faz assim, ó, acha 5 caras melhor do que ele na hora, tá ligado? Esses atores aí que estão fazendo o teste, por exemplo, o Nicholas Hoult, ele é muito mais ator do que o Henry Cavill, muito mais ator do que o Henry Cavill. O próprio David Corenswet atua melhor do que o Henry Cavill. Então a galera pensa que assim, esses atores que representam esses personagens, eles são os personagens no todo, eles não são. Você tem que avaliar basicamente o que ele fez, né? Por isso que eu falo que eu sempre respeito muito mais a Gal Gadot como Mulher Maravilha do que o Henry Cavill como Superman. Ah, mas ele gostava do Superman. É a mesma coisa você pegar e falar assim, pô, esse jogador aqui não joga porra nenhuma. Ele ama jogar no meu time, ele fala que é, sei lá, que é santista, que é São Paulino, que é corintiano, que ama o time e tal. Só que ele não joga nada. Então é fácil você falar, eu amo esse clube. Você aí deve amar o seu time, nem por isso você vai jogar no seu time, tá ligado? Isso não faz muito sentido. Ah, ele ama o Superman. Vocês não viram o vídeo do Pearson Fodé que ele faz? Ele mandou aquele lance lá do vídeo que ele nasceu no Kansas, tal, né? Que não sei o que. Algumas agências devem ter colocado ele no radar e tal. O James Gunn fala sobre isso, inclusive. E aí, ele mandou pro James Gunn gostou. Aí depois ele fez um segundo vídeo. Ele fez um vídeo estilo o Superman do Henry Cavill. Fala, mano, não é isso que a gente quer. Ele fez o Superman mais dark possível. Fez até efeito especial da visão de calor, tal. O cara fora da realidade, né? Acho que ele só viu o Superman do Henry Cavill na vida dele. Ou ele só jogou Injustice, né? Então, por isso que eu falo, né? Algumas coisas não fazem muito sentido. Por exemplo, um jovem que cresce e jogou Injustice, ou viu no YouTube alguma coisa, ele pensa que a DC é aquilo. Muita gente já chegou no canal aqui falando que a DC é chuva, é dark, é trevas, é depressão, é séria. Tem amigo meu que já falou assim pra mim, pô, falaram pra mim que o filme da DC tem muita piada. A DC não é de fazer piada. Aí eu fico pensando assim, mas de que ele tá falando? Eles pensam que a DC não pode fazer piada, que a DC não pode ser divertida, a DC não pode ter comédia, que a DC não pode ser solar. A DC é séria. Muita gente pensa que a DC é assim por conta do Batman, né? Por conta do Injustice. O Injustice ficou muito famoso por causa dos videogames. Furou um pouco a bolha, é um jogo de luta, tal, vendeu bem, teve dois títulos e tal. E aí você tem também o quadrinho. Aí eles descobrem, é um quadrinho, um game e tal, não sei o quê. E a galera pensa que é isso. E o que foi o que o Zack Snyder pensou também. Vocês acham que o Zack Snyder ama quadrinho? Vocês acham que ele realmente entende muito de quadrinho? Um cara que entende muito de quadrinho, nunca ele ia fazer um Injustice. Nunca, nunca. Vê se o James Gunn vai fazer uma parada tipo... se ele vai pegar e falar assim, pô, eu vou fazer aqui o Cavaleiro das Trevas. Você acha que ele vai fazer o Cavaleiro das Trevas? Nunca, não. Ele pega uma fase lá do Grant Morrison, tá ligado? Ele chega e fala assim, pô, o Morrison vai inspirar tanto o Superman aqui, tanto o Batman. Que, tipo, o Superman All-Star é foda e o Batman do Grant Morrison é maravilhoso, né? Por mais que eu ache o Damian insuportável, ele foi pro caminho certo, na minha opinião. Porque ele precisa se diferenciar do Batman do Pattinson. Então, quando você compara os dois, James Gunn e Zack Snyder, desculpa, não tem comparação. Isso que eu nem gosto dos filmes dele do MCU e não me interessa. Eu assisti o primeiro, que falam que é o melhor, não curti. Não tenho nada contra quem gosta também, não tô falando pra você não gostar nem nada. Às vezes você dá sua opinião, a galera fica brava, que eu acho mais engraçado.
o James Gunn é um diretor muito acima do Zack Snyder. Vocês podem ter certeza disso. Você não precisa ser muito inteligente pra saber disso. Se lidar com fã é uma parada muito chata às vezes. Então, eu sou fã, por exemplo. Só que eu sei os limites da parada, né? Às vezes você é muito fanboy, porque você ama a marca. Isso é meio que, não intencional, mas isso é meio que natural. Você falar umas paradas, tipo assim, eu prefiro esse aqui é o melhor, tal. Porque você ama aquilo. Algumas coisas são verdade, outras coisas passa como fanboy mesmo. Todo mundo passa por isso, é normal. Agora, tem um lance pra mim que me assusta muito, que é o seguinte: a galera pegar e achar que a DC é uma parada que nunca foi, né? Eles pegam uma fase específica e falam, a DC tem que ser isso. Teve um amigo que falou o seguinte aqui. Ele falou, o Zack Snyder foi pro lado do Christopher Nolan. Ele não foi pro lado do Christopher Nolan. O que o Nolan fez com o Batman é uma das melhores coisas do cinema de todos os tempos. A trilogia do Cavaleiro das Trevas é uma das melhores trilogias do cinema de todos os tempos. Ponto. O que o Christopher Nolan faz ali na trilogia tem várias referências a vários quadrinhos. O Zack Snyder, velho, ele queria fazer o Injustice da versão dele. Põe uma ou outra referência ali, né? O Flash voltando no tempo, o Superman morrendo pra falar que homenageou ali a morte do Superman e tal. É umas coisas de produtor isso daí. Isso daí é coisa de produtor burro, tá ligado? Que o cara não entende de quadrinho, que ele vai pela coisa mais óbvia do mundo. Mesmo que aquilo não venda, que aquilo não faça sentido, como é o caso da morte do Superman e do Cavaleiro das Trevas, o quadrinho. Esses dois quadrinhos, pra começar o universo, não faz o menor sentido. Então, o Zack Snyder não fez o caminho do Christopher Nolan. O Christopher Nolan, ele foi lá no Batman 1, no Batman Xamã, ele teve todo o lance ali do Henry Ducar, Ra's al Ghul. Cara, ele fez uma parada muito foda. Uma história original muito foda. E aí você pega o Cavaleiro das Trevas, tem muita coisa ali do Longo Dia das Bruxas. Você pega o Cavaleiro das Trevas Ressurge, tem muita coisa ali da Terra de Ninguém, da Queda do Morcego. É muito foda o que o Christopher Nolan fez. E ele trouxe isso pra um lado crível. O que o Christopher Nolan fez foi o sonho de todos os estúdios fazerem. Só que o único herói grande que você consegue fazer isso é o Batman. Que você pega e fala assim, beleza, vamos fingir que esse cara existe na vida real. Eu vou trazer ele pra vida real. E ele trouxe, trazendo várias referências de quadrinho, respeitando muito o cânone do Batman, fazendo umas paradas muito foda. O Christopher Nolan e a trilogia do Cavaleiro das Trevas é histórica. Nenhum super-herói tem uma trilogia nesse nível. E provavelmente não vai ter, porque a gente vive numa época de franquias, né? Então você tem aqui esse lado aí do Zack Snyder que super, tipo, não faz sentido. E o que ele fez não tem nada a ver com o que o Christopher Nolan fez. E outra, o Batman é Dark. Se trabalhar ao lado do Dark, tendo um Superman ali como um dos seus principais super-heróis, né? Isso é meio absurdo, né? Então, a galera, tipo, se fragmentou, se dividiu. Todo mundo ficou bravo, foi cada um pra um lado, tal, não sei o quê. Só que eu sinto que agora, a maioria dos fãs da DC, eu vou chutar uma porcentagem que vai, 90% dos fãs que gostam da DC, torcem pro DCU dar certo. Porque eles sabem do potencial. Eles sabem que, por exemplo, se o filme do Superman for bom, o filme do Batman for bom, se uma base estiver pronta para um filme da Liga da Justiça, um filme da Liga da Justiça for bom, o futuro é lindo. Você tem que torcer para que isso dê certo, para provar para Warner Bros. Que ela estava errada esses anos todos. Para os Zaslav olhar para os executivos lá e falar assim, viu? Eu sei o que eu tô fazendo, eu acertei. Do tipo assim, ó, eu criei um DC Studios, eu coloquei esses dois caras no comando e eles estão dando resultado aqui pra gente. Eles estão fazendo bons filmes, estão fazendo bilheteria, estão resgatando essa marca que é a nossa maior franquia. A DC, ela pode ser a maior marca do mundo em termos de entretenimento. Só que eu sempre falo isso, né? Você precisa saber fazer. Se você não souber fazer, se fizer igual o Snyder fez, ou o Hamada fez, ou o que a Warner vem fazendo, você nunca vai conseguir isso. A DC, ela pode ser a maior IP de todos os tempos nos cinemas. Isso não é difícil. Cara, muita gente vê o MCU. O MCU conseguiu com méritos isso, né? Nunca pode tirar o mérito do que eles planejaram de ter um estúdio ali, pessoas que entendem de quadrinho e tal. Se a DC fizer esse planejamento com até mesmo mais qualidade, porque eu acredito que possa ter mais qualidade, ela consegue fazer mais sucesso, tá ligado? Isso é com os anos, não é de um dia pro outro, né? Isso é com os anos e tal. Então, esses 10 anos pode ser a franquia mais hypada. Só você saber fazer, isso que tudo der certo. Você, fã, amigo e amiga, tem que torcer pro James Gunn e o Peter Safran conseguir fazer um universo pra, tipo, isso provar pra Warner Bros. Que a DC sempre tem que estar emancipada com o DC Studios, pra eles verem que, tipo assim, pô, beleza, os caras conseguiram, deixa eles trabalhar lá, que eles sabem o que eles estão fazendo. Mesmo se eles conseguirem no começo, tiver alguns fracassos, eles vão ter um certo respaldo, né? Então é importante dar certo. Olha só como é importante. Porque, por exemplo, se você começa muito mal, flopou, não sei o que, eu vi uma galera falando, o próximo filme é flopar o Superman Legacy. Mano, se isso der errado, você nunca vai ver o universo DC. E você pode chorar à vontade aí no Twitter, vende o Snyder Cut
Pô, Netflix você nunca vai ter isso, você vai ser um moleque chorão, insuportável, chato pra cacete, falando merda na internet e você nunca vai ter o que você quer. A galera fala, pô, você pega no pé dos fãs do Snyder. Sim, eu pego mesmo, porque tem algumas coisas que precisam ser ditas. Você tem que ser muito ingênuo pra achar que o Snyder Cut foi lançado por conta que os fãs pediram. Cara, a Warner, se depender dos fãs, ela caga pros fãs. E se você acredita nisso, você é muito ingênuo. A Warner fez aquilo pra ganhar dinheiro, não à toa ela nunca continuou aquilo. Com 200 ganchos, fã pedindo, fã chorando. Então, pra finalizar o assunto aqui, tem muito fã fragmentado ainda, tal, que é super normal. A marca tá em baixa no cinema, muita gente vai reclamar, tal. E não é uma coisa unânime, né? Todo mundo ali na raiz do problema que é a Warner Bros. Tem uma galera que pega a Warner Bros como vilã, mas coloca o Snyder como vítima. Isso não é verdade. E aí você pega ele como vítima e começa a atacar outras pessoas. É muito doido, né? Os fãs de Snyder se dividem contra os próprios fãs da DC e falam assim, ah não, nosso filme se deu mais bilheteria. O universo é um lixo, a construção é um lixo, eles estão falando de bilheteria, tá ligado? Porque pra eles aquilo ali fez sentido, né? Não à toa que tudo isso aconteceu por conta do fracasso daqueles filmes, né? Então você pega, tipo, o próprio Superman não teve uma continuidade porque os filmes não deram certo. Os filmes O Batman vs Superman foi massacrado pela crítica, massacrado. Tem os fiscais aí de Rotten Tomatoes, vai lá, busca lá o Rotten Tomatoes do Batman vs Superman pra você ter uma noção do que eu tô falando. Então, isso tudo aqui que aconteceu fez muito mal pra DC e fragmentou muito os fãs. Mas enfim, deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião, o que você pensa de tudo isso, entra aí na discussão, coloca aí nos comentários sua opinião sobre tudo. Pra mim, assim, isso só vai passar com bons filmes e um bom planejamento, e aí isso acaba. Se o Superman Legacy for um grande filme, se o Authority for bom, se o The Brave and the Bold, enfim, vão anunciar o novo Superman, e vai começar a choradeira aí, mesmo que seja o David Cornswitch, que é o preferido aí. Vai começar a choradeira, vocês podem ter certeza. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, beleza? Tamo junto, até a próxima.